Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou falar sobre temperamento e fé. Esse vídeo diz respeito a um capítulo que toda vez que eu li, eu sempre achei ele muito intrigante. Eu queria compartilhar com você. É o capítulo 6 do livro de Êxodo, quando Moisés tem o primeiro confronto com Faraó, e Faraó endurece com o povo de Israel, e o povo ele fica amargo ainda mais naquele contexto de sofrimento. E diz aqui a Bíblia: então Moisés, voltando-se para Yahweh, suplicou: Senhor, por que maltratastes esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas, e de fato ainda não fizeste nada para ajudá-los. Essa oração acontece num momento delicado da vida de Moisés. Eu gosto sempre, quando eu estou estudando a Bíblia, de tentar me colocar ali do lado do personagem, dentro daquela cena, o que está acontecendo naquele momento, para a gente entender a gravidade do problema e o contexto e o temperamento do nosso amigo aqui, Moisés. E se você for estudar cuidadosamente o que ele está falando para Deus aqui, primeiro que ele está num momento de pressão extrema, que ele acabou de voltar, Faraó, o primeiro confronto, e não deu em nada, não resultou em nada. Ele queria... eu fico imaginando que ali naquele momento ele já esperava que a coisa fosse acontecer de primeiro lugar, que a sua narrativa, que a sua eloquência e a sua forma de falar, mesmo porque foi mesmo Deus que o mandou, já fosse libertar o povo, mas não foi isso que aconteceu, e a coisa piorou, degringolou, e o povo foi para cima dele com tudo, reclamando e confrontando, e Moisés olhou para aquilo tudo e falou: você, por que você não fez nada, né? Por que não aconteceu nada? E se você for parar para pensar, é uma murmuração que Moisés está fazendo aqui, dentro de um contexto de pressão na vida dele. E talvez você até esperaria que Deus fosse repreendê-lo, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, olhou para aquele contexto daquele servo que ele tanto estimava, que ele tanto estava preparando para aquele momento, e em vez de responder de uma maneira dura, uma maneira de repreender Moisés, Deus foi extremamente amoroso, extremamente gracioso na forma como ele respondeu. E ele diz o seguinte: então respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Eu gosto muito da forma como essa tradução coloca: agora, portanto, verás o que hei de fazer a Faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsarás do seu país. E lembra que eu sempre falei da importância de você observar no texto, quando existe uma repetição próxima da outra, do que está acontecendo. E Deus aqui, ele repete dentro do mesmo versículo, sobre a mão poderosa dele. E ele está ensinando a Moisés, mais uma vez, está reiterando a Moisés, primeiro, que ele já havia prometido lá na sarça ardente no Sinai. E agora lá no Egito ele está recordando Moisés o que vai acontecer. E está fazendo uma promessa: você vai ver o que eu vou fazer. E entenda, Moisés, não é a sua eloquência, não é a sua capacidade técnica, não é a sua forma de conduzir as coisas, mas será pela minha mão poderosa. E ele repete isso 2 vezes: será pela intervenção da mão poderosa do Senhor sobre a vida de Faraó, no coração dele, e também sobre o que ele faria a seguir. E a gente não pode esquecer jamais que aqui, nesse momento, é o momento talvez mais chave do Êxodo, porque ele precede as pragas do Egito. E eu vou falar nas pragas do Egito de uma maneira mais profunda sobre o contexto espiritual do que isso significava. Mas Deus estava preparando Moisés aqui para adentrar dentro de uma região celestial, dentro de uma atmosfera espiritual tão poderosa, tão pesada, tão tremenda, que era os deuses do Egito,
mas que Deus era sobremaneira muito mais poderoso sobre isso. E aqui ele reitera e lembra Moisés desse aspecto. E ele vai falando, eu sou Yahweh. Ou seja, ele está utilizando um nome sagrado que ele utilizara para Moisés na sarça ardente pela primeira vez. E olha que interessante que ele fala para Moisés, olha, aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahweh, não lhes fui conhecido. O que Deus está querendo dizer aqui para Moisés? Moisés, é o seguinte, você vai ver, a partir de agora, todo o poder que existe no meu nome. Você vai ver agora uma dimensão que os seus antepassados não viram. Então presta muita atenção, que é pelo poder da minha mão e pelo que existe de característica associada ao meu nome. Percebe a profundidade do que Deus está revelando? E ele segue falando, lembrando a Moisés algo tremendo. Ele lembra o seguinte, olha, também estabeleci a minha aliança com eles. Com eles quem? Com os antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. O que ele está querendo dizer para Moisés ali? Ele está querendo reiterar aqui, pelo fato dele ter feito uma aliança com seus antepassados, pressupõe e deixa implícito para Moisés é o seguinte, eu prometi para os seus antepassados que eu daria essa terra. Então essa terra que o povo está vivendo hoje não é deles, não é ali que eles têm que permanecer. Isso significa que pelo poder da minha mão, pelas características que existem associadas a um poder do meu nome, da minha pessoa, o autossuficiente, o onipotente, o todo-poderoso, eu vou tirar vocês de lá e ponto final, é minha palavra. É assim que Deus está se colocando para Moisés. E ele fala uma coisa tremenda e linda e reitera uma passagem que aconteceu na sarça. E ele lembra para Moisés o seguinte, Moisés, eu ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Eu acho isso tão fantástico. Olha como a humanidade de Moisés se coloca para Deus e olha como Deus responde. E isso nos ensina que mesmo muitas vezes quando nós vamos nos apresentar à pessoa de Deus, vamos nos apresentar as nossas orações e petições e muitas vezes nós murmuramos com o Senhor é tão longânimo, tão compassivo. Eu gosto dessa característica de misericordioso que Deus é, que significa que Deus se compadece das mazelas do nosso coração. Deus está relembrando aqui Moisés, a despeito daquilo que você está sentindo nesse momento, de você estar se percebendo que eu ainda não tenha feito nada, como você mesmo falou, mas eu me lembro do sofrimento do meu povo. Sabe o que isso nos ensina? Que mesmo nas circunstâncias de pressão na nossa vida, quando a gente não consegue nem enxergar o que Deus está vendo, Deus ouve o sofrimento que a gente passa. Deus vê o sofrimento que existe no nosso coração. Então é muito importante nessa hora da nossa vida a gente se aproximar do Senhor e expor para Ele. Muito embora Ele saiba, muito embora Ele veja, mas Deus quer ter um relacionamento com você, comigo, de um diálogo. Deus quer conversar com a gente. Sabe, eu estava nessa poltrona aqui, hoje, às 4:30 da manhã. E eu estava exatamente me lamentando com Deus e colocando para Ele algumas coisas. E Ele, numa mansidão, num amor, Ele se aproximou e falou uma frase que me quebrou em dois. E aqui nessa cadeira eu me quebrantei ao Senhor. E quão interessante que poucas horas depois eu estou aqui compartilhando exatamente essa passagem. E sabe de uma coisa? O fato de eu estar desse lado da câmera aqui não me faz melhor do que você. Muito pelo contrário, eu também passo pelas situações onde as pressões da vida, onde as circunstâncias da vida muitas vezes me fazem aproximar de Deus da forma errada. E Deus está ensinando Moisés que a despeito disso, a despeito da forma como ele falou, ou da percepção que ele tem, ele está no controle.
mas ele está chamando Moisés a uma dimensão diferente de relacionamento para ele entender o Deus que Moisés servia. E isso serve para mim e para você. Porque no meio das nossas circunstâncias de pressão, no meio da vida, a gente precisa aprender o Deus que a gente serve. Porque se a gente serve um Deus chamado tamanho do meu problema, Deus nunca vai poder agir da forma como ele gostaria, sabia? Uma vez um pastor falou um negócio que eu guardei pro resto da minha vida. Ele falou assim, é o seguinte: se o teu problema for tão grandioso que você não consegue perceber quem é Deus na sua vida, o teu problema se torna o teu Deus. Olha que coisa louca. E é. Então, o Senhor está ensinando a Moisés aqui quem ele é na essência, no poder da sua autoridade. E ele continua falando, olha: portanto, Moisés, depois que eu falei isso tudo para você, vai lá para aquele povo que não te ouviu, para aquele povo que, aliás, está duvidando de você, volta e fala no meu nome. E ele fala assim: dirás aos filhos de Israel, eu sou Yahweh e vos farei sair debaixo das cargas do Egito. Tá entendendo quem é Deus nesse contexto de Israel? E ele continua: depois eu vos farei entrar na terra, ou seja, depois que eu tirar essa escravidão, depois que eu tirar o povo de onde eles estão, nesse momento, eu farei eles herdarem aquilo que eu prometi. E ele fala, olha que tremendo esse versículo 8. Depois eu vos farei entrar na terra que com a mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaac e Jacó. E vou-la darei como possessão. E ele fala uma coisa simples: eu sou Yahweh. Sabe o que ele está falando aqui para Moisés? Moisés, é o seguinte: eu vou te revelar a essência de quem eu sou e o poder da minha grandiosidade. O problema da nossa vida é que no meio das circunstâncias, das pressões e no meio daquelas, sabe, das opressões que vêm sobre nós nessa vida que a gente leva, a gente esquece quem é o Deus que a gente serve. A gente esquece a essência do poder do nosso Deus. A gente esquece que é Ele que nos sara. A gente esquece que Ele é quem provê. Aquele que nos leva a pastos verdejantes. Aquele que nos leva a águas tranquilas. Esse é o Deus que a gente serve. E Moisés estava se esquecendo desse aspecto. Porque ele entrou dentro daquele contexto do Egito. Dentro do palácio. Dentro daquela opulência e grandiosidade que era. E ele se esqueceu. Por quê? Porque não era a eloquência dele que estava libertando. Deus estava ensinando mansidão para Moisés. Longanimidade. No meio das nossas circunstâncias de problemas, Deus nos ensina longanimidade. Sabe o que significa longanimidade? Longo ânimo. Ou seja, você demora a reagir as pressões externas e você espera no Senhor, se aquieta no Senhor. Quantas vezes na nossa vida, quantas vezes eu na minha jornada de vida, no meio das pressões em que eu vivia, eu não conseguia sequer abrir a minha Bíblia, não conseguia sequer abrir a minha boca para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Por quê? Porque eu estava permitindo que as pressões externas tomassem conta da minha alma. E é nessa hora que Deus está nos ensinando que, veja, ó, nesse momento de pressão, nesse momento onde você percebe que não tem o que você fazer, sabe? Se não tem o que você fazer, esse é o melhor lugar para você estar. Porque quando você está nesse local, onde você sabe que não é a tua autoridade, a tua eloquência, teus bens, tua grana, tua política, quando você percebe que as suas ferramentas humanas não funcionam mais, é nesse momento que você deve parar e se lembrar quem é Yahweh para você. É nesse momento que Moisés está vivendo aqui agora, porque ele percebeu que por mais que ele fosse eloquente, ou por mais que ele pudesse falar, inclusive o que Deus estava mandando ele falar para Faraó, por mais que a autoridade estivesse investida sobre ele, nem o povo acreditava, aqui Moisés percebe, cara, não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito do Senhor. E é isso o que o Senhor quer nos ensinar nesse capítulo. Que nas pressões da nossa vida, a gente precisa recuar, botar nossa confiança em Deus. Lembrar que Ele é o
todo-poderoso, mas a essência de quem ele é demonstrada justamente quando a nossa força é pequena. É assim que fala no Novo Testamento. O poder do Senhor se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. E era exatamente isso que estava acontecendo com Moisés aqui nesse contexto. Eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como então me ouvirá Faraó, rei do Egito? Ou seja, ele está trazendo para ele a responsa, sendo que Deus já tinha falado para ele, olha, é pela minha força, é pelo meu poder, é pela minha autoridade, é pela essência de quem eu sou, que o povo vai sair. Olha, eu tenho ouvido o sofrimento, lembra, eu tenho uma aliança com o meu povo, e eu vou tirar vocês de lá, eu vou levar para a terra prometida. E Moisés fala, pera um pouco, mas como é que pode isso? Faraó não vai me ouvir, nem os povos de Israel ouvem, nem Faraó, como é que isso vai ser? Né? Então, são os famosos debates com Deus sobre as nossas capacitações humanas versus a nossa habilidade, o desprendimento e a disposição de colocar nossa fé em quem? No poder de Deus. E isso é a dualidade desse capítulo. Aí Deus interrompe Moisés. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitisse aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinha a ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito imediatamente. Aí acontece uma coisa interessante. Começa uma genealogia enorme sobre quem era a ascendência de Moisés e Arão. E vai falando, são de 14, quase 11, 12 versículos sobre genealogia. E foi algo que eu sempre me questionei, por que dessa genealogia aqui? E o Senhor falou de uma maneira tão linda, no momento que eu estava orando sobre isso, ele falou, Márcio, eu conheço o ser humano do início ao fim. Deus estava reiterando nessa genealogia, aqui não só para Moisés, mas para mim e para você, que ele conhece o histórico de onde veio aquele ser humano. Ele conhece o DNA, ele conhece a característica que existe dentro de cada um de nós. Ele estava querendo dizer explicitamente, Moisés, eu sei quem você é, eu sei da capacitação ou falta de, né? Eu conheço porque eu estava lá dentro do ventre da sua mãe. Tudo que eu estou querendo é te ensinar a lidar nas pressões da vida e aprender a ouvir a minha voz. E é isso que Deus nos ensina, sabia? Deus conhece as nossas limitações. E é importante a gente lembrar uma coisa muito significativa no Êxodo, que embora o capítulo 1 do livro de Êxodo mostre que óbvio se levantou um novo rei, que não conhecera José, aquela história toda, e aí ele farmou para que o povo fosse escravizado, ele utilizando inclusive um sistema financeiro que o próprio José havia criado para o país. Mas quando você vai em Ezequiel capítulo 20, versículo 5, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Aí ele fala, naquele dia levantei a minha mão para eles, jurando tirá-los da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes diz, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele está reiterando quem é que manda no pedaço ali. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, etc, etc. Ou seja, o povo estava escravizado não só pelo sistema econômico, porque o povo hebreu, eles tinham se enamorado pelos deuses egípcios. É isso que a palavra está nos revelando aqui. Então, quando Deus fala com Moisés, lembra que Deus tinha uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, e ele estava ouvindo o clamor do povo que estava enamorado pelos deuses do Egito.
E Deus, por causa da sua palavra, por causa da sua promessa, ele falou: eu vou tirar o meu povo, eu serei esse Deus, eu vou tirar o meu povo do Egito, eu decidi porque eu os amo. Ou seja, o caráter mais poderoso de Deus revelado nesse trecho para nós não é somente o poder da sua mão, mas é o tamanho do seu amor. Porque mesmo o povo enamorado com os deuses do Egito, corrompidos espiritualmente, Deus ouviu as orações, mandou um libertador e pelo poder de sua mão ele retiraria esse povo da escravidão do Egito. E a mesma coisa que ele faz e fez conosco, quando nós recebemos a Cristo, ele nos retira do império das trevas, ele nos retira das mãos de Satanás e ele nos coloca dentro de um contexto de perdão, de cura, de restauração, aliançados agora através do sangue de Jesus. É muito tremendo. Então, eu queria deixar aí para você nesse momento que talvez esteja vivendo um momento de pressão, um momento terrível na sua vida, onde todas as suas capacitações pessoais se esvaíram. Quer saber? Esse é o momento que Deus vai agir. Esse é o momento do milagre do Senhor. Esse é o momento que do céu ele vai ouvir a tua oração. Então não se cale. Não deixa de ler a palavra. Não deixa de congregar. Não deixa de estar com os irmãos. Porque Deus vai agir em favor daqueles que o buscarem. Essa é a palavra de hoje. E eu espero que tenha sido bênção na sua vida, que tenha edificado a sua vida. Eu quero convidar você a deixar sua mensagem, a compartilhar esse vídeo, clicar no botão aí de like, porque esses elementos, eles ajudam a que o vídeo seja disseminado pelo algoritmo do YouTube e outras pessoas, obviamente, possam conhecer e ser edificadas pela palavra, tá bom? Então, Deus te abençoe e até o próximo.